estamos dando início a uma série de vídeos, de entrevistas que estamos fazendo sobre o tema da preservação digital, que é uma iniciativa da Seção da América Latina e Caribe, da Federação Internacional de Associações de Bibliotecas, a IFLA, em parceria com o Ministério da Educação, Cultura e Esportes da Espanha, o curso de Ciência da Informação, Documentação e Biblioteconomia da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, e a Faculdade de Medicina, também da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, onde nós estamos nesse momento em seus estúdios. A proposta dessa série de vídeos é a criação de multiplicadores e a formação de multiplicadores neste tema da preservação digital tão relevante em nossos dias. Essa série de entrevistas está disponível no site da IFLALAC para todos vocês e o tema de hoje é Princípios da Preservação Digital. E para trabalhar e discutir conosco esse tema, nós temos aqui ao nosso lado o professor Marcos Galindo, da Universidade Federal do Pernambuco, a quem eu tenho o prazer de cumprimentar e passar a palavra para nossos inícios. Como vai, professor? Olá, professora. Muito obrigado. Agradeço o convite da Universidade de São Paulo, da IFLA, LAC e Governo da Espanha, pela oportunidade de estar presente nessa iniciativa de formação de agentes multiplicadores de preservadores digitais no Brasil. Ótimo. Muito obrigada, professor. Então, como eu já mencionei, nós temos hoje começando com princípios da preservação digital. Então, acho que a primeira questão que nós podemos começar, professor, é o que é preservação digital? Como nós podemos conceituá-la? Acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que a preservação digital é um reflexo de um movimento social que vem acontecendo desde o final do século XX, esse processo de expansão dos estoques de informação em meio digital, tanto aqueles nato-digitais quanto aqueles digitalizados. E, naturalmente, esse processo expansivo levou a necessidades emergentes de processamento, de resgate, preservação e, principalmente, de provimento e acesso a recursos estratégicos de informação digital. Então, naturalmente, o recurso digital ele tem uma natureza, né, a palavra perecível é um pouco forte, mas ela pode ser aplicada aqui. Essa característica de sutilidade do produto digital, ele precisa de cuidados especiais. E esses cuidados são tomados através de um conjunto de metodologias, de estratégias e de técnicas que visam, primeiro, preservar a autenticidade e a originalidade dos artefatos digitais e garantir a preservação desses artefatos digitais para as gerações vindouras, para que aquelas pessoas, aquelas gerações que nos seguem, possam ter acesso a esses recursos digitais com as propriedades originais que eles foram desenvolvidos, independente da plataforma em que eles foram criados. Falo aqui de plataforma tecnológica. Portanto, professor, a proposta, a justificativa, a importância da preservação digital é a preservação da memória. Preservação da memória, especificamente dos produtos registrados, e aqui a memória, quando a gente fala de memória, a primeira ideia que se tem de memória, que são a memória histórica, o patrimônio histórico, mas a gente expande um pouco mais o conceito de memória para registros estratégicos, registros de interesse organizacional, de interesse memorial, de interesse histórico, patrimonial, de todas as formas. Então, todos aqueles registros que são produzidos originalmente em meio digital ou que foram convertidos para esse formato, que tenham interesse de ser preservados, interesse social de preservação, eles estão incluídos dentro desse escopo do que se pretende preservar. Portanto, se nós estamos falando de memória, professor, nós estamos falando também de uma memória que ainda não está em formato digital. E, portanto, a digitalização é sinônimo de preservação? Quer dizer, transformar este material físico em digital, já estamos preservando? Eu acho que é uma ideia feliz, pensar em digitalização como uma forma de preservação. Mas só a digitalização, ela não garante a preservação. A digitalização garante que você mudou o endereço do problema da preservação, né? Então, você passa, se você tem um material em meio analógico e digitaliza esse material,
você apenas passou para o meio digital um problema que é originário desse meio analógico. É necessário um conjunto de estratégias que garantam tanto a gestão quanto a preservação desses materiais em condições adequadas para seu uso social. Então, a digitalização, ela é sim um componente da preservação, visto dentro de um escopo maior da curadoria digital, da qual a preservação digital é uma das etapas. Ótimo, professor. Esse é um conceito novo, então. E o que é a curadoria digital? Bom, curadoria digital, ela envolve fazer uma analogia de curadoria digital com o que a gente com os processos que a gente traz tradicionalmente, que foram desenvolvidos pelas diversas disciplinas que compõem a ciência da informação, é um pouco complicado, mas a certa forma, a certa medida, a curadoria digital, ela trata dos processos, das diversas etapas que são necessárias, desde a criação, do tratamento, da organização, do gerenciamento, a disponibilização para o uso público dessa informação. Um dos elementos desse processo de gestão desse patrimônio é justamente essa parte que a gente trata hoje nesse workshop, que são os procedimentos que são utilizados para garantir essa preservação. Então, a curadoria, a preservação, ela se insere dentro desse escopo maior, tendo como matéria, tendo como objeto os ativos, os recursos informacionais registrados em meio digital. E a segurança digital? Ela também é a mesma coisa? É sinônimo de preservação digital? Essa é uma pergunta super importante. É muito comum o conflito de interesse gerado por um entendimento diverso dessa coisa do que é segurança e do que é garantir a segurança, mais especificamente, e do que é garantir a preservação. Garantir a preservação digital é garantir que o produto digital ele chegue íntegro, que ele chegue com as suas propriedades originais para as gerações futuras. E a segurança digital ele se atém a um campo mais da segurança dos dados digitais, segurança para que a gente está falando de dados estratégicos que precisam ser custodiados com com certo sigilo, que deve estar preservado do ataque de hackers e de determinadas intervenções maliciosas que acontecem nesse mundo digital. Então, a curadoria trata também, de certo modo, ela trata da segurança digital. O problema é quando a gente confunde as duas coisas, quando a gente confunde o que é preservar digitalmente do que é assegurar os ativos digitais contra a invasão, contra ataques maliciosos. Então, a gente tem aí dois campos distintos, né? E os objetivos e escopo de cada um são desenhados de forma distinta e separada, apesar de eles estarem abaixo da mesma umbrella da curadoria digital. Muito bem. E existem, portanto, barreiras, não é, nesse processo da preservação digital, barreiras de inúmeras ordens, eu acredito. Isso. A gente pode enumerar um conjunto de barreiras. Eu acho que a preservação, de uma forma geral, e eu estou falando não somente da preservação digital, a preservação e a conservação do patrimônio memorial, do patrimônio histórico de uma nação, ele diz muito sobre a condição de desenvolvido. A gente não consegue vislumbrar nenhuma nação que tenha alçado a condição de desenvolvido que não preserve o seu patrimônio de forma adequada. Então, a gente pode dizer que, assim, a princípio, para responder, que preservação digital é uma condição de desenvolvimento. As nações civilizadas preservam o seu patrimônio digital porque compreendem a importância social disso para a construção da identidade das nações. Bom, esse é um ponto. Mas nem sempre as organizações, o Estado, de uma forma geral, ele atende com a presteza necessária para preservar esses ativos digitais. É muito mais fácil recuperar, é muito mais fácil conseguir recurso, financiamento para fazer um projeto de digitalização do que um projeto de preservação. Então, digamos assim, seria a primeira barreira, é a barreira da cultura que não compreende na profundidade necessária o que é a preservação digital. Um outro ponto fundamental, uma outra barreira importante para a preservação é que
a preservação digital ela necessita de um conjunto de técnicas, de um conjunto de estratégias que elas não surgem de maneira espontânea. É necessário que as pessoas sejam capacitadas, que as instituições, que as organizações que guardam informação, elas entendam a complexidade do problema, né? E que se articulem, que sejam desenvolvidas estratégias que permitam o trabalho cooperado. Então essa talvez seria essa questão que diz respeito mais contundentemente nos recursos, na formação dos recursos humanos, seria uma segunda barreira. A terceira barreira, talvez uma barreira independente da gente, que é a barreira da obsolescência tecnológica e do hardware. Essa é a que geram os fatores de risco mais importantes. Então, a gente não tem um controle da qualidade, a gente não tem um controle exatamente, eu não posso ir adiante da tecnologia. Uhum. Então, a gente só pode trabalhar com o que a tecnologia nos oferece. E parte importante dos dados que foram gerados, pelo menos os dados passivos, aqueles que já estão digitalizados, aqueles que já estão em estoques de informação, eles foram gerados de forma assimétrica, de forma onde o controle da preservação digital é difícil se atuar com preservação digital. Isso tem uma barreira importante e exige um esforço adicional dos gestores, dos curadores digitais. E, bom, eu acho que basicamente essas são as barreiras mais importantes e assim, elas são condicionantes das ações de preservação digital. Nós temos um conjunto enorme de outras barreiras que são conhecidas de todos e eu acho que merecem uma discussão muito mais ampla, mas eu acho que essas formam o conjunto mais central. Uhum. Ótimo, nós vamos ter também uma das nossas em próximas entrevistas, também é sobre risco, que é uma das barreiras que o professor menciona. Isso. De não preservar, né? E nós vamos ter um próximo. Professor, mas falando então de todas e pensando em todas essas barreiras que foram mencionadas, me parece, e também vinculando com o conceito da memória, quem faz memória não é só a biblioteca, já que nós estamos no seio da biblioteconomia aqui, né? Também são os arquivos, também são os museus, ou não? E isso é a grande questão vinculada à barreira, quer dizer, quais são os perfis profissionais que o trabalho em colaboração ou em cooperação mais pertinente com a preservação digital? Essa é uma pergunta boa, importante também. Importante para o que é que a gente pode observar. Se a gente olha historicamente, um pouco atrás, a gente podia observar nas bibliotecas que tudo que chegava em uma biblioteca com formato eletrônico, digital, ou mesmo em um formato que era diferenciado do formato tradicional bibliográfico, ele era colocado em uma seção especial, né, que era, de uma certa forma, um exílio dos materiais não tradicionais das bibliotecas. Eu estou falando isso no passado, um pouco distante já, né? E, por outro lado, a gente tinha os computadores chegaram com a promessa de que tudo seria possível, né? Que bastava que a gente colocasse nos computadores a memória, que a gente transferisse para os computadores a partir das atividades que eram feitas pelos bibliotecários, pelos arquivistas, que a solução ia se resolver. Bom, isso não aconteceu. Melhor ainda, no nosso tempo, está acontecendo um fenômeno que eu julgo super importante. É que, primeiro, os informatas, parte importante das pessoas de informática, estão descobrindo que são bibliotecários. Na verdade, que eles sempre foram bibliotecários. E uma outra parte dos bibliotecários estão descobrindo que são pessoas de tecnologia da informação. E esse é um momento singular. Esse é um momento singular onde essas duas... onde a gente não deixa de falar em profissionais e disciplinas e pensa falar de como a humanidade está se dirigindo, como a humanidade está olhando para esses ativos de memória, sem uma preocupação com labels, o que é como sem a formação. Eu espero que o próximo passo seja um alinhamento da formação e que a gente tenha muito mais tecnologia na biblioteconomia e tenha muito mais informação na formação dos informatas. Interessante. E
portanto, nós estamos aí também tendo que repensar os nossos currículos de biblioteconomia. É verdade. Não é? É verdade. E, por outro lado, os da área de análise de sistemas também tem que pensar o deles, né? Isso. E como que o senhor acha que está isso em termos de Brasil, de América Latina, professor? Nós estamos tendo essa atuação mais forte, essa alteração nos currículos? Bom, eu tenho a impressão que isso é uma situação historicamente construída e ela precisa ser historicamente deconstruída, ou a gente precisa atuar isso dentro do ponto de vista histórico. Meus professores, aqueles que nos formaram, a mim, a você, eles eram totalmente 100% analógicos. Uhum. Né? Nós nascemos no mundo analógico, terminamos nossa formação no mundo analógico, mas certamente os nossos espectadores, os nossos alunos, eles têm muito mais hibridismo tecnológico, são muito mais ativos, ou seja, operam mais intensivamente no campo da tecnologia da informação do que nós. Isso significa que para eles é mais fácil, para eles é compreensível, mas também é compreensível que a gente precise de uma geração a mais para acertar espaço. Precisa que a geração que está chegando, que tem muito mais expertise, que baila com muito mais naturalidade nesse campo da tecnologia da informação, assuma as nossas cadeiras, né, e que eles possam aplicar com mais maestria o trabalho de formar novas gerações. Por enquanto, e esse é um momento especial, e é importante que a gente coloque isso sem tirar a responsabilidade nossa dos professores, mas é importante que a gente diga que as transformações havidas nos últimos 20 anos, elas, do ponto de vista tecnológico, elas representam uma aceleração muito maior do que o que a gente conhecia no percurso histórico anterior. Então, de certa forma, a gente pode falar em explosão, a gente pode falar de uma emergência, de um grande processo de intensificação de uso da informação, e que é natural que a geração que não está habilitada tecnologicamente sofra mais para transmitir, que a geração que está nesse processo de intermezzo tecnológico também tenha dificuldades. Mas o mundo continua, as pessoas continuam ampliando seus conhecimentos, e a universidade tem um papel importante de rever a sua metodologia, rever a forma como ela coloca esses conteúdos, a forma como a gente se relaciona com os estudantes. Eu imagino que a sala de aula tem que ser modificada, ela tem que ser muito mais laboratorial, ela tem que ser muito mais operacional do que a sala de pós-giz que nós conhecemos na nossa época. É verdade. Ô professor, e finalizando a nossa discussão desta primeira entrevista sobre princípios mais amplos e gerais sobre a preservação digital, o que o senhor gostaria de destacar como os itens mais importantes para a pessoa que estiver querendo introduzir o assunto da preservação digital e se adentrar a essa discussão? Quais seriam os focos mais relevantes para a gente resumir a nossa conversa de hoje? Eu acho que para quem quer se iniciar na arte da preservação digital, vamos chamar assim, né? Ele tem que entender que, ser bibliotecário, esse ser bibliotecário que está se modificando, ou o ser arquivista, o ser museólogo, o ser historiador, o ser informata, ele adquire uma condição diferenciada frente à tecnologia. A profissão, ela adquire um status diferenciado, ela é muito mais uma condição, não é? É uma condição do ser humano, do que um conjunto de habilitações que se aprende numa sala de aula. Então, isso quer dizer que qualquer um, independente da formação que ele tenha, ele pode se habilitar de forma diferenciada, na escola, na universidade, mas também em casa. Os conteúdos estão disponíveis em diferenciadas formas, e absorver parte desse arsenal, desse acervo que está disponível nos estoques de informação digital, se preparar autonomamente para
para o que acontece é o primeiro passo. Você formar uma base, estudar, entender o que acontece, se atualizar através das redes sociais, através dos conteúdos disponíveis hoje no meio digital é o primeiro passo. E o segundo passo é, digamos, que seja o aprofundamento, né? O aprofundamento desses conhecimentos, que deve ser feito de forma especializada nas casas de habilitação que tem essa função especializada. E aí as pessoas podem trabalhar de forma mais responsável. Isso não quer dizer que os autônomos, os autodidatas, eles não têm importância. É importante lembrar que parte do conhecimento que nós utilizamos da universidade vem justamente dos técnicos, vem das pessoas que operaram, que nos ensinaram a repassar isso. Então, é um conjunto. A universidade não é mais a casa única do saber. Acho que esse é verdade. A formação continuada, é complexa e necessária, né? Necessária. Principalmente, eu acho que para quem está nessa área onde o objeto de trabalho é a informação que está em constante mudança, né, professor? Exatamente. Ela está em outros modelos. Exatamente. Muito bem. Então, nós queremos agradecer a presença do professor Marcos Galindo, comentando que a gente tem outras entrevistas, outros vídeos, onde nós estaremos falando, inclusive, sobre o objeto da informação, da digitalização, que eu acho que foi isso que o professor também comenta agora. Mas nós estamos, então, agradecendo o professor pela participação, agradecendo a todos que nos ouvem. Muito obrigada, professor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você de casa.